Olá, o TVL Comunidade está começando aqui pela TVL de Blumenau. Muito obrigado pela sua companhia nos canais da NET BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Já já a gente vai falar no Comunidade dessa semana sobre as atividades da Fundação Pro Família e sobre o casamento coletivo, que vai acontecer agora no dia 16 de setembro, que é um evento muito bacana que proporciona o casamento, para as pessoas aqui de Blumenau de uma forma gratuita. Mas nós vamos começar o Comunidade dessa semana conversando com o Carlo Lapoli, que é presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, ele que é aqui de Blumenau e assumiu recentemente essa associação nacional aí da cerveja artesanal, que é um produto que tem agradado muitas pessoas, tem tomado cada vez mais consumidores e tem números que comprovam isso, né, Carlos? Tudo bem? Sim, com certeza. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto, que cada vez mais está bem presente na vida do blumenauense, né? Nós somos agora a capital brasileira da cerveja. É verdade. Temos o grande festival aqui em março, Festival Brasileiro da Cerveja, né? Grandes cervejarias de amplitude aí nacional. E aí eu venho representar aqui todas as cervejarias do Brasil, que hoje a gente está chegando no número aí próximo, ultrapassando 600 cervejarias, né? É um número significativo de cervejarias pequenas, independentes, familiares, que está quase aí que criando um grande volume no mercado brasileiro. Então, a Abracerva é a Associação Brasileira das Cervejarias ou da Cerveja Artesanal? Até já para a gente falar certinho. Ela da cerveja artesanal, ela é fundada principalmente pelas cervejarias, mas não só as cervejarias. Então, as outras empresas do segmento, fabricantes de copos, de equipamentos, também podem se associar. Inclusive até sommelier de cervejas, profissionais autônomos que prestam serviço nessa cadeia da cerveja são convidados a fazer parte da Abracerva. Isso é importante que as pessoas saibam, não é só a cerveja artesanal. Não, então é tem toda uma cadeia de produção, de produtos envolvidos, né? Que fabricar cerveja é uma das coisas, né? Mas tem o serviço, bar, o restaurante, distribuidor, maltearia, fábrica de copos de cristal, como a gente tem aqui em Blumenau. Então, por que isso tem agradado tanto as pessoas, a cerveja artesanal? Blumenau já tem o título que você falou, que é a capital nacional da cerveja, tem o Festival Brasileiro, tem a Oktoberfest batendo na porta agora, faltando um mês aí praticamente para Oktober, né, Lapoli? Com as portas abertas agora para as artesanais, né? Agora, com novidade até esse ano, né? Tem uma outra cerveja ali que está entrando, né? Que é a Blumenau, né? Que é nova também. O que é importante, né? Que quando a gente vai comparar os produtos de uma cerveja comercial, a gente fala que tem muito mais informação sensorial. O que é isso? É mais sabor, mais aroma, porque a gente tem um apreço maior quando vai fazer uma receita, né? Um respeito maior aos ingredientes. Então a gente escolhe os ingredientes baseados no que eles vão dar de sabor e de aroma na cerveja. E não só para baratear o custo, né? Como as grandes acabam fazendo. Houve aí uma diminuição do uso, por exemplo, do malte da cevada durante o século XX, deixando a cerveja mais leve, sem sabor, devagarzinho, isso não foi de uma hora para outra. E as pessoas acabaram se acostumando com uma cerveja praticamente sem qualquer sabor, qualquer atrativo sensorial. As cervejas artesanais não, elas têm uma variedade de centenas de estilos, elas ousam muito mais, colocam ingredientes inusitados, frutas, especiarias, e aí para justamente ter um perfil de cada uma ser bastante diferente, né? Desde cervejas com madeira, por exemplo, envelhecidas em madeira. A gente tem muitas cervejas hoje sours, que são azedas, ácidas, um estilo catarinense, a Catarina Sour, que levam frutas, né? Então, uma variedade aí gigante já de cervejas com frutas brasileiras, que traz aí a curiosidade do consumidor em provar esses novos estilos, esses novos sabores. A gente tem percebido por parte da administração aqui do município que eles têm pego muito esse gancho da capital nacional da cerveja, a rota agora também que existe aqui no Vale da Cerveja, e tem explorado isso até economicamente, né, de forma turística. Isso é o caminho esse? É um produto bom para isso? Eu acho que Blumenau se organizou em torno do Vale da Cerveja, a região de Blumenau, Vale Europeu. Vai ser muito importante economicamente. Então hoje existe essa crescente demanda pela cerveja artesanal. Existem pessoas que não só apreciam, como fazem em casa, e agora tem uma terceira onda que é visitar as cervejarias, quer conhecer a cervejaria, as pessoas que fazem. Então a gente tem que tirar proveito aqui na região de Blumenau, ter uma boa estrutura turística, isso aí importa, não é somente as cervejarias, né? As pessoas se equivocam quando acham que isso aí é um trabalho só da cervejaria.
mas é do hotel, do restaurante, do taxista, do garçom, de se preparar, conhecer cerveja artesanal, poder dar uma informação correta, né? Um hotel tem que ter cerveja regional aqui para servir. Não faz sentido um hóspede chegar aqui na capital brasileira da cerveja, abrir o frigobar e não encontrar uma cerveja regional. Então isso tudo faz parte de uma conscientização. Eu acho que está no caminho certo, está embaixo aí das asas do Convention Bureau, sendo muito bem cuidado. É um exemplo que está, inclusive, espelhando outras regiões cervejeiras, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, Curitiba, Porto Alegre, a se basearem nesses exemplos para também buscarem o espaço deles no caminho cervejeiro e no turismo cervejeiro. O Lapoli, você que assumiu recentemente a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, já era presidente da Catarinense, também da Associação Catarinense, né? E como tirar esse peso também da cerveja como produto, como álcool, né? Como uma droga, querendo ou não querendo, lícita, né? Certo. Tem o álcool envolvido, e aí tem a questão do alcoolismo, tem a questão de beber e dirigir. Como tirar esse peso do produto para as pessoas terem também o bom olhar como produto, como um produto que dá para apreciar a cerveja artesanal? Com certeza. Eu acho que um dos lemas da cerveja artesanal, né, é beba menos e beba melhor. Então a gente trabalha com a degustação, com a harmonização com as comidas. É uma coisa muito mais próxima do vinho do que realmente da cerveja de massa, né? Então o nosso consumidor ele tem esse hábito já de degustar a cerveja, dividir uma garrafa em 3 ou 4 pessoas para realmente buscar os sabores e não está focado em quantidade, né? Eventualmente, em razão de eventos, por exemplo, existe uma forte recomendação da própria associação que jamais se adote o modelo open bar, que seja sempre estimulado o uso de transporte público ou que não seja, né, que tenha um motorista da vez, desestimular que as pessoas dirijam. Isso aí, primeiro, é totalmente equivocado, né? Qualquer pessoa sabe, né, que não se deve beber e dirigir, é uma coisa que está também no DNA das cervejarias, evitar esse tipo de problema. O álcool, né, ele não é uma novidade na sociedade mundial, né? A cerveja tem mais 8.000 anos de história, né? Ele tem seus benefícios, inclusive em termos de saúde, né? Usado de forma regular. O que importa realmente é você ter o limite correto e inclusive diversos estudos fazem menção ao uso terapêutico até em pequenas quantidades diárias do álcool como uma coisa benéfica. Então a gente tem que ponderar muito bem isso aí, né? É uma meia-verdade, mas existe com certeza a preocupação do consumo moderado. Acho que tem que bater muito nessa tecla. Bacana. Qual que é o trabalho da associação que você está presidindo? Você que é blumenauense, aqui tem também isso na veia da cerveja artesanal, né, Lapoli? E agora pode comandar essa associação nacional. Olha, o grande desafio nosso é criar um ambiente mais favorável para os negócios. Até aqui na própria Câmara de Vereadores a gente participou da construção do modelo de lei para facilitar a instalação de cervejarias em Blumenau, mas no plano nacional, onde reside aí maior carga tributária, né, na parte federal e estadual, a gente tem feito um trabalho aí no Congresso Nacional e no próprio Governo do Estado, para que tenha um ambiente mais favorável. Hoje a gente tem 27 estados com 27 legislações diferentes. Quando alguém me pergunta qual é a carga tributária, né, da cerveja, depende para onde que eu vou vender, para que estado, se é pessoa física, se é jurídica, se é um distribuidor. Então varia de 30% a 70%, 80% a carga tributária. Então, além de ser caro, é difícil de calcular. Então, a gente está buscando aí algumas alternativas, né? Uma delas é a Lei do Simples, que entra em vigor ano que vem, mas outras iniciativas legislativas, federais e estaduais, para facilitar o ambiente de negócio. Né? Porque é um setor extremamente fiscalizado e tributado. Infelizmente, se a gente tivesse uma tributação mais justa, teria um crescimento muito maior. Esse é um dos principais objetivos, então, na tua gestão e na associação. Até porque você me comentava aqui fora do ar que só em 3 meses, 60 novas cervejarias criadas no Brasil. Aqui em Blumenau tem 2 que estão para ser criadas agora também. E são 600 cervejarias artesanais já em todo o país. Acabamos de ultrapassar o número de 600. Em abril, quando eu fiz uma palestra, o número era em torno de 530, 540. Então, nesses poucos meses aí, a gente já cresceu mais 60 cervejarias. E vai crescer ainda mais o mercado? Eu acho que sim. Eu acho que parte muito da educação do consumidor. O consumidor ainda está descobrindo a cerveja artesanal. Temos a barreira do preço, que era mais cara em razão de toda essa tributação. Por que tem esse preço ainda um pouco mais São salgado 2 fatores, que a cerveja tradicional? Né? Elas fazem numa escala muito menor do que uma grande fábrica. Enquanto uma fábrica de uma grande cervejaria produz 30 milhões de litros por mês,
Uma pequena cervejaria faz 30 mil litros. Então os custos fixos do empreendimento acabam deixando o preço mais caro. E a tributação é mais alta do que uma grande cervejaria. Então é injusto esse modelo econômico, né? A gente está privilegiando o grande e nós empregamos pelo menos 30 vezes mais, né, do que uma grande cervejaria. Às vezes existe uma guerra fiscal aí para levar uma cervejaria que produz 30 milhões de litros tem 200 funcionários. Uma pequena cervejaria aqui em Blumenau, considerada pequena comparada com essas enormes, né, vai ter 20, 30 funcionários. Muito então a empregabilidade é muito maior, né, por litro produzido, né? Então é interessante a gente fomentar os pequenos negócios em razão disso. É uma forma de distribuição da riqueza entre as regiões, não só aqui concentrada numa só cidade como uma grande, né? Mas nós temos cervejaria desde o extremo oeste catarinense ao sul, Planalto Norte, aqui do Vale do Itajaí. Então é muito mais democrática a cerveja artesanal. Só para a gente encerrar, Lapoli, quando você viaja aí pelos estados, né, do Brasil, já que você está presidindo a Associação Nacional agora da Cerveja Artesanal, Blumenau é realmente lembrada aí pelos brasileiros, pelas pessoas de outros lugares como referência em cerveja artesanal? Tem essa lembrança de Blumenau forte? Não tenha dúvida, eu acho que o título é merecido, né? Existem grandes regiões cervejeiras hoje que também são muito admiradas, né? Curitiba, Ribeirão Preto, Minas Gerais, Nova Lima. Mas é claro que existe um vínculo bastante forte com Blumenau em razão do Festival Brasileiro da Cerveja. Temos uma história centenária com a cerveja artesanal, apesar de ter ficado muitos anos sem nenhuma cervejaria em Blumenau. No começo da imigração a gente teve aí um número muito expressivo de cervejarias pequenas, regionais. Isso faz parte da história e as pessoas admiram muito Blumenau por isso. Temos o Museu da Cerveja, né? Que quem nunca visitou, aliás, fica o convite, né? Com certeza, é um museu interessante, né? Se projeta até uma reforma dele. Eu tenho falado com o secretário de Turismo. Mas é toda a cidade, né? Eu acho que ela tem um charme próprio pela nossa imigração alemã, forte imigração alemã. E os festivais, a Oktoberfest, criam todo esse ambiente pelo reconhecimento de Blumenau como capital da cerveja. Tá bom. Carlos Lapoli, obrigado pela tua participação e sucesso aí na frente da Associação da Abracerva. Muito obrigado. Carlos Lapoli conversou com a gente aqui, o novo presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, blumenauense, comandando essa associação aí no nosso país. O mercado tem crescido bastante e tem agradado, né, o público, os consumidores, tem cada vez mais pessoas consumindo aí sempre de forma moderada a cerveja artesanal. Intervalo, a gente volta já aqui no Comunidade para falar sobre a Pro Família, as atividades da Pro e também do casamento coletivo que vai acontecer agora nesse comecinho, né, nessa primeira quinzena do mês de setembro. Até daqui a pouco. Nós da ABC gostaríamos de conversar com vocês, automotoristas, de que a bicicleta e os meios ativos que cada vez mais estão ocupando os espaços urbanos de Blumenau, que eles também fazem parte de um sistema de mobilidade da cidade. Diante disso, nós gostaríamos que quando vocês encontrarem um ciclista, alguém andando de roller, alguém andando de skate na pista de rolamento, lembre-se que essas pessoas são muito mais frágeis do que vocês. E com isso, nós gostaríamos encarecidamente de solicitar que vocês dessem a preferência a esses modais que são os mais frágeis. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade pela TV Legislativa de Blumenau. Você que perdeu o primeiro bloco aqui do Comunidade pode entrar na internet, lá no site da Câmara, que é o câmarablu.sc.gov.br. Lá tem o Comunidade disponível. Aliás, não só o Comunidade, mas todos os outros programas também aqui da TV
L de Blumenau. É só você conferir lá no site da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau. Dando sequência, a gente vai conversar a partir de agora com a Cristiane Loureiro, que é presidente da Fundação Pro Família. Está com a gente aqui no estúdio, visitando pela primeira vez a gente aqui na TVL também, né, presidente? Obrigado. Tudo bem com a senhora? Obrigada, que agradeço. Tudo bem. Casamento coletivo já tem data aí marcada, 16 de setembro. Inscrições já terminaram, até não dá mais tempo, né? Quem está conferindo aqui vai ter que deixar para uma próxima oportunidade, mas o casamento promete. São quantos casais confirmados aí, presidente? Então, as inscrições se encerraram dia 16 de agosto e temos um mês aí de homologação dos documentos para termos a certeza da oficialidade dos casais, mas em cerca de 300 casais. 300, comparado com outras edições, um pouquinho menos, eu acho, né? A última já teve 278. Então superou. Superou um pouquinho desse ano. Que bom, mais gente querendo casar, né? Mais gente isso é importante. querendo Faz parte também das comemorações do aniversário de Blumenau, né? Querendo ou não querendo, porque Blumenau agora completa dia 2 de setembro, mais um ano de história, né? Verdade. E essas comemorações, as pessoas estavam esperando muito pelo casamento, né? Ano passado era o período que ia ter, devido à eleição não teve, então esse ano foi o momento de realizar o sonho de tantas pessoas. Recentemente teve até reunião já com os noivos aí no Galegão. Sim, no sábado passado foi, na verdade, uma palestra, né, de motivação, de incentivo aos noivos. Foi muito elogiada. Tivemos a parceria também da Via Cred, que ofereceu um café para todos os noivos. Tivemos parceiros que fizeram sorteios de alianças, inclusive os que foram sorteados ainda não tinham aliança, foi muito legal. Opa, isso é bom, né? Porque aliança, olha, vou te contar, né? É um investimento também, né? Salgadinho o preço, mas faz parte, né? Mas conseguimos parceiros que, para o casamento coletivo, para os noivos, também estão fazendo umas propostas bem interessantes, alianças a partir de R$ 299. Que bacana. O presidente, e muitos exemplos já de casais, alguma história que a senhora já pode compartilhar com a gente de pessoas que vão selar o seu relacionamento, o seu matrimônio agora dia 16 de setembro? Sim, tem muitos casos, tem histórias de pessoas que já estavam há 20 anos juntos. Tem pessoas que já casaram em outro casamento coletivo os pais e agora vão casar os filhos. Olha só que bacana. É muito legal. Tem pessoas que se conheceram há uns 10 anos atrás também, já tem toda a família constituída, os filhos, e agora quer oficializar e os filhos serão os pagens. Olha que bacana. E assim, é de graça, né, presente? O casal não tem custo nenhum, custo zero. É porque a oficialização do casamento, né, a cerimônia civil, é custeada pelo Tribunal de Justiça do Estado. E, na verdade, o casamento coletivo, mesmo que ele ocorra a cada 2 anos, a questão de ser a gratuidade, né, ela é oferecida a qualquer época do ano. Que legal. E falar em casamento coletivo, tem gente que acha, mas casar com um monte de gente, não tem todo aquele charme, aquela coisa bonita e tal. Mas tem todo um evento bacana, um evento diferenciado, né, presidente? Sim, é um evento muito bonito porque ele acaba movimentando toda a nossa cidade. Os parceiros que acabam contribuindo com a decoração, com as capelas que são todas decoradas. Inclusive esse ano nós vamos ter, inédito, nunca teve, a entrada dos noivos pelo Parque Ramiro Riediger. Vai ficar tão bonito, né, o parque decorado. Aí no setor 3 da vila é cerimônia religiosa. Lá nós também, durante a cerimônia religiosa, fazemos os sorteios entre eles, parceiros como a Altenburg, que é parceira desde o primeiro casamento, né, em 2007, oferecendo aí para os noivos jogos de edredons, né? Então, novamente, reiterou a parceria conosco. No Galegão, nós temos a cerimônia civil, onde nós vamos contar com os 2 cartórios que estão fazendo, né? O cartório Braga Varela e o Gaia. E teremos toda a cerimônia, né, civil no setor do Galegão. No Galegão. E a religiosa, então, na Vila Germânica? Na Vila Germânica, no setor 3. E aí, é padre, pastor, tem todas as religiões? Como é que funciona a cerimônia religiosa? Sim, tem todas as religiões, né? Uma bênção, na verdade, religiosa. E tem também, na cerimônia civil,
o momento onde que eles fazem a oficialização e a gente faz também outros sorteios, né? Entre eles, os parceiros que a gente conseguiu com rede de hotelaria, que vão estar dando para os noivos noite de núpcias. Opa, lua né? de mel, bacana. E tem um momento do sim, do beijo, mesmo no casamento coletivo? Tudo. Tem um momento do sim, do beijo. Estamos fechando aí a parceria que nós gostaríamos muito, né? Se alguém tiver disponibilidade, nós gostaríamos de fazer a valsa dos noivos, né? Que é tão bonito, né? Bonito, Fica aí o pessoal aqui da TVL que ainda, né, não se casou, né? Os nossos amigos Adriano Raulino. Eu ainda, aquele momento, né? Faz parte. Saindo aqui da brincadeira, voltando a falar do casamento. Então, dia 16 de setembro, Vila Germânica e Galegão, o casamento coletivo com quase 300 casais. É isso, né, presidente? Isso mesmo. E contando os convidados e toda a estrutura, nós vamos contar aí com cerca de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas envolvidas e contando com os convidados. Aí, só para fechar esse assunto, qualquer pessoa pode ir lá assistir ou é só mesmo para quem tem um convite? É, só para quem tem um convite devido à capacidade, né? Então é para convidados mesmo. Convidados. Muito bem, Galegão vai estar cheio com certeza, Vila Germânica também, né? Evento bem bacana. Sobre a Profamília, presidente, atividades que vocês desenvolvem, né? É importante falar para a nossa comunidade aí, como é que faz para participar, quem tem interesse, quem sabe agora a senhora, o senhor que está nos acompanhando, que gostaria de fazer uma atividade na Profamília, o jovem também, quais são os caminhos? Então, a Fundação Profamília, ela presta serviços, né, tanto para as crianças, os adolescentes e os idosos. Essas atividades, elas não são só feitas na sede, que fica do lado do Parque Ramiro Ridiger, como também nos bairros. Nós temos os núcleos, né, descentralizados, e quando as pessoas querem saber as atividades que são feitas, nós colocamos o telefone da Profamília à disposição para você saber o que no seu bairro está sendo oferecido. São atividades diversas, entre elas alongamento, dança, balé, futebol, né? E para todas as idades. As crianças nos bairros é a partir de 5 anos, na Profamília, na sede, a partir de 6, de 6 a 18. Essas atividades incluem artes marciais, futebol, dança, balé, né? Teatro, além de coral, dança, violão. E para os idosos temos mais de 40 atividades oferecidas. Muita coisa, então. Muita coisa. coisa. Nem como falar todas aqui, né? Não. Mas quais são as que mais atraem assim, os idosos? As mais procuradas ali na sede, a hidroginástica, né? Que tem cerca de 900 idosos inscritos. E tem vagas para essas atividades ainda dos idosos, que tem bastante procura, dos jovens também, presidente? Sim, como nós temos bastante procura, as pessoas que não conseguem de imediato, a gente tem uma fila de espera. E aí nós ficamos remanejando, né? Conforme a possibilidade, mas geralmente todo mundo entra, né? É uma questão de a gente sempre organizar, porque a gente tem um fluxo que a gente sempre vai controlar na questão também de faltas, né? Se tem alguma pessoa que está faltando, às vezes por questões de saúde, de lugar para outra, e quando ela volta a gente consegue reiterar ela, né? Então a gente sempre faz essa atualização, não deixando ninguém de fora. Mas como além da IDO tem mais 39 atividades, né? Então é difícil alguém ficar sem fazer alguma coisa. Encaixa alguma coisa ali, né? Encaixa. E geralmente quem começa a fazer as atividades permanece e fica conosco até eternamente, né? Porque muitos até passam a semana inteira conosco, porque na parte do pró-idoso ele pode fazer cerca de 6 atividades. Tem um limite, então, Tem, de participação. E das crianças e dos adolescentes até 4. E no programa do adolescente ainda temos o adolescente aprendiz, né? Que é a oportunidade aí de inclusão no mercado de trabalho dos nossos adolescentes. Até gostaríamos também de colocar em evidência os parceiros que queiram fazer, né, contato com a Profamília, porque hoje nós temos cerca de 300 idosos. E quando a gente começou a fazer a campanha no início do ano, eram 90 empresas e a gente conseguiu mais 10 empresas aí que né, se filiaram junto à Profamília. E é importante esse contato para dar oportunidade para os nossos jovens, porque jovens têm, né? A gente está querendo que eles tenham uma oportunidade, então um empresário que queira, né, ajudar a Profamília pode entrar em contato, que será muito bem-vindo. Isso, no caso, a senhora falou 300 idosos, mas são 300 jovens, né? 300 jovens, do adolescente aprendiz. Adolescente aprendiz. Então, para o empresário que está nos acompanhando, tem oportunidade de emprego aí para jovem na sua empresa, pode aderir ao adolescente aprendiz da Profamília, né, presidente? Isso mesmo. Qual o telefone? Vamos passar aqui bem certinho, a senhora falou lá no início do telefone, vamos passar aqui para o telespectador, então, qual o telefone da Fundação Profamília, por favor? 3381-6972.
3381-6972. Ou procurar pessoalmente ali, né, perto do Ramiro, tem as duas sedes ali do Pró-Idoso e do Pró-Adolescente. Da criança e adolescente, isso mesmo. Bacana. E várias atividades nos bairros também, isso é importante lembrar, né? Essas atividades elas são descentralizadas, né, que não fica só na sede, e aí nos bairros tem todas as atividades e muitas vezes das apresentações que tem nos eventos da nossa cidade, geralmente quando a atividade é no bairro, os alunos do bairro que vão se apresentar, né? Atividades como dança folclórica, né? Então, a representatividade da Pró-Família na nossa cidade acaba sendo muito grande porque ela envolve toda a família, né? E não só nessas atividades, como nos eventos que a Pró-Família promove, né? Importante que as pessoas procurem também, né, o serviço da Pró-Família, inscrevam seus filhos, né, deixem eles com atividades realmente, né, porque oportunidade muitas vezes tem, as pessoas até desconhecem que existe, né, essa possibilidade de participar de tanta coisa bacana que a Pró-Família faz. É verdade, e mesmo porque essas atividades elas são no contraturno escolar, né, então, não gostaria que meu filho ficasse ocioso, meu neto pode participar e ainda até participar da Pró-Família, sem falar também que a Pró-Família ainda pega 2 grupos, né, que são os clubes de mães, que tem também os clubes de mães da Pró-Família, que são cerca de 122 grupos, né, de clubes de mães, e temos também os grupos autônomos, que a Pró-Família também presta parceria para eles, né, e a gente está com um calendário aí do café dos grupos autônomos em todos os bairros. Tá bom. Presidente, olha, muito obrigado pela sua participação, confirmando então, gente, dia 16 de setembro tem um casamento coletivo, bacana, acontecendo aqui em Blumenau, já vai para a 6ª edição, é isso? 6ª edição. 6ª edição e a Pró-Família, né, à disposição também das pessoas aqui de Blumenau com todas as suas atividades, né, para que as pessoas participem aí da Fundação Pró-Família. Mais uma vez, obrigado, até a próxima, presidente. Muito obrigada, fica o convite a todos que queiram conhecer o nosso trabalho, né? A quem queira ajudar também a Pró-Família, às vezes uma parceria, nós estamos à disposição. E a Pró-Família, ela faz um trabalho muito importante que ela acaba fazendo a integração, né, de todas essas pessoas e melhorando a sua socialização. Obrigado, Cristiane Loureiro, presidente da Fundação Pró-Família aqui de Blumenau, da Prefeitura, nossa convidada nesse segundo bloco do Comunidade, que está terminando. Muito obrigado você pela companhia, pela audiência. Continue aqui na TVL, o canal da Comunidade. Até uma próxima também. Tchau, tchau.